galera! Estamos aqui de volta, não, Pedrão? Mais um programa com a nossa parceira TV Viçosa aí. A gente sempre muito feliz de estar aqui, né? E cada episódio é um desafio. Hoje né, é meu papo amigo? sério, hein, cara? Muito assunto legal aí. Eu acho que muita gente vai se informar daqui hoje, né? Com Sair certeza. bem informado Com daqui certeza. hoje. Tá dando, estamos Quem que vem aí, Juliano? Conta Rapaz, pra mim aí, nossa cara. convidada o de hoje é natural de Viçosa, possui mais de 7 anos de experiência na área jurídica, se destacando pelo seu profissionalismo e compromisso em defender o direito das mulheres. Olha aí. Que é isso, cara. Importantíssimo, né? Ela lidera o escritório de advocacia em Viçosa e está profundamente envolvida em empoderar as mulheres, oferecendo dicas diárias no Instagram para ajudar todas a compreender os seus direitos. Que isso. Seja bem-vinda. Carol Machado! Obrigada, gente. Doutora Carol Machado. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu sou fã de vocês, né? Sigo, acompanho, publico. Então, assim, fiquei muito contente de ter essa oportunidade de vir aqui, que eu acho que vai ser muito importante para muitas mães, né? Que é o público aí que eu atendo predominantemente lá no escritório. Em ações de família, só mulheres. Que ótimo, Carol. A gente também está bem feliz, porque vai ser um papo cabeça mesmo, vai desmistificar muita coisa, informar muita gente também, que isso é importante. E a primeira pergunta que a gente quer saber é assim, quando você decidiu se dedicar ao direito das mulheres e em ações em família, né? Por que você escolheu essa área? Então, na verdade, foi uma coisa natural, né? Na época de faculdade, eu tinha uma preferência muito grande por direito do trabalho, inclusive a minha segunda fase do AB eu fiz de direito do trabalho. Então, quando eu me formei e fui montar o meu primeiro escritório, eu pensei, olha, vou atuar no direito de trabalho, né? Mas também na área civil, que o direito de família faz parte da área civil também. Mas a minha paixão, inicialmente, né, recém-formada, era realmente o direito do trabalho. E aí foi uma coisa meio que natural, né? Lá no escritório eu tinha uma sócia na época, ela cuidava da parte de direito penal, né? Eu ficava com o direito do trabalho e a gente dividia a parte do direito civil, que é muito grande. E aí, ao longo do tempo, eu fui atendendo, na época, homens e mulheres em ações de família. E, assim, aquilo ali foi perdendo, assim, um pouco do meu... Do que eu defendia mesmo, sabe? E aí eu falei assim, olha, chegou um ponto que eu pensei assim... Não tá legal, porque a gente, como advogado, a gente não pode fazer pré-julgamentos, né? A gente tem que defender o cliente da gente, independente de qualquer coisa. Só que aquela defesa nossa ali tem que fazer um sentido na vida da gente, né? Com o que a gente acredita. Então, eu comecei por deixar as causas masculinas para minha sócia e fui ficando nas causas femininas. E aí teve um evento específico, que é aí que eu tive a decisão mesmo de advogar para mulheres. Foi uma cliente que foi ao meu escritório, com uma causa que era, assim, praticamente impossível, a chance era 1% de êxito. Ela queria adotar uma criança, mas, na época, ela fazia parte de um programa chamado Família Acolhedora. E existe uma proibição legal, né? Existe uma lei federal que proíbe a adoção na família acolhedora. E aí, eu cheguei a recusar essa causa dela, porque eu vi que não tinha possibilidade, e ela virou para mim e falou assim, você é a minha última esperança. Já passei em vários escritórios, ninguém quis pegar minha causa, então, assim, se você não pegar, eu não vou ter chance nenhuma. 1% para mim é melhor que nada. E aí, fui bem clara com ela, né? Mas aí, peguei a ação. Quando passou mais ou menos 2 anos, depois de muita luta, tive a ajuda de muita gente também. Na época, um defensor público aqui em Viçosa me ajudou com algumas orientações, alguns materiais para estudar. Então, eu comi direito de família, né? Eu comecei a entender, assim, profundamente. E aí, quando saiu a sentença, nós conseguimos a adoção dela. Então, assim, eu falei, nó, É isso, eu né? consigo fazer mesmo. Aí eu fui e decidi, não, realmente agora eu quero dedicar predominantemente na área de família para mulheres, mas hoje no meu escritório eu tenho uma possibilidade, a minha equipe é grande, né? Somos em 6, contando comigo. Então, a gente pega direito de trabalho, tem advogada que trabalha nos casos, consumidor tem um advogado que trabalha, previdenciário. Então, hoje eu foco mais na condução dos processos de direito de família e para mulheres somente.
Bacana demais. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais da Carol. Você é de Viçosa, né? Falando nativa aqui de Viçosa. Eu sou nativa de mesmo? Viçosa. É, a legal. única advogada da família. Minha família é de professores, tem dentista, advogado foi a primeira. Olha só. É, sou daqui mesmo. E aí teve influência assim de alguém da família ou você mesmo já foi se identificando assim? Então, na Amigo, verdade, alguma pelo que os mais velhos contam, eu sempre fui advogada desde sempre. Eu Na era, rodinha de amiga, já era advogada advogada. desde sempre. Eu era aquela menina na escola que via um bullying, por exemplo, e entrava no meio. Não é assim que funciona, não. Eu encarava menino e menina. Então, eu sempre tive essa questão da defesa. Então, foi uma coisa muito natural, né? Quando eu fui fazer a faculdade, eu não tinha dúvida. Eu sou advogada, assim, de nascimento. E, graças a Deus, amo muito o que eu faço. Estou na área certa, é isso Maravilha. mesmo. Que legal, muito bom. Carol, um tema muito discutido no direito da família é o divórcio. Como acontece o divórcio? É uma situação tranquila para os dois lados? Olha, o divórcio geralmente é tenso, né? Quando no divórcio envolve crianças, né, filhos menores, obrigatoriamente esse divórcio ele tem que ocorrer na justiça, né? Porque envolve menores, então o Ministério Público precisa ali de conduzir e verificar a legalidade. Se o casal não tiver filhos ou filhos maiores, esse divórcio pode ser feito no cartório. Então, o divórcio do cartório não dá problema, né? As partes estão em comum acordo, vai partilhar ali o que tem para partilhar e está tudo certo. Agora, quando é o divórcio na justiça, eu advogando para mulheres, na verdade, eu sempre tento um acordo com a outra parte, né? Porque o advogado, obviamente, a gente trabalha com processo, mas a gente deve priorizar a conciliação. Então, quando eu vejo que tem uma possibilidade ali no atendimento da mulher de eu tentar fazer um acordo com o homem, eu faço o processo para os dois. Mas quando ele não está de acordo com a partilha ou algum termo do divórcio ali, eu faço só para mulheres. Então, o divórcio geralmente é problemático, né? Porque ali as pessoas já estão assim no ápice do nervosismo em todos os sentidos. E aí tem aquela coisa, né? E é por isso também que eu sou advogada para mulheres, porque na maioria das vezes o homem sempre tenta. Na maioria das vezes, tá, gente? Não é sempre, não. Mas uma grande parte dos homens, ele tenta ali tirar algum tipo de vantagem na hora do divórcio. Ou porque, às vezes, administra o patrimônio da família, né? Então, quer esconder bem, não quer pagar um alimento para os filhos condizente. Então, realmente é muito tenso. A doutora Carol vai achar tudo. Nossa, acha tudo. Eu vou fazer uma pergunta, nem sei se está aqui mais no roteiro, mais para frente, mas me bateu curiosidade aqui agora. Já teve casos, por exemplo, que você vai, né, cuidar dessa parte do divórcio e eles desistiram, assim, por exemplo? Já? Já aconteceu. Já aconteceu de caso, por exemplo, que eu vi que tinha uma possibilidade de um acordo ali no divórcio, mas quando eu fui fazer o atendimento desse ex, que agora é atual de novo, né? Eu vi e falei, que tem ainda, né? Tem um romance aí. Né? Eu acho que não é, mas você tem certeza que você falar para o meu cliente, você tem certeza? Não, eu tenho certeza, eu amo ele demais, mas não tenho certeza. Eu falei assim, eu já estou sentindo que talvez tenha uma reconciliação aí. E aí tentei fazer um acordo com ele, vi também que ele queria continuar com o relacionamento, não era um relacionamento que existia qualquer tipo de violência doméstica, nenhuma delas. E aí foi, né? Ele não quis fazer um acordo inicialmente, porque, na verdade, ele estava propício a um acordo, mas ele não queria, porque ele não queria divorciar. Então, eu falei, olha, ele não quis fazer um acordo, a gente tem que entrar com a ação mesmo. Aí, entramos com a ação. Quando eu fui na audiência de conciliação... Eu amo ela demais. Sai dali, tudo boteco tá lá. Aí ela ficou mexida, começou a chorar. Então eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, aqui é uma audiência de conciliação. A gente não precisa fazer um acordo aqui agora. Vamos para casa os dois pensem direitinho, porque até chegar a próxima audiência vai demorar pra caramba. Então vamos pensar com calma. Passou uma semana, doutora, eu voltei, não quero te separar, não. Aí eu fiquei até feliz, porque assim, era um casal que todo casal tem problema, né? Mas não era um casal que tinha nada relacionado à violência, então eu fiquei feliz, na verdade. Você acaba tendo um trabalho, né, para poder fazer aquilo tudo, mas ao mesmo tempo vem uma coisa que é legal também, né? Pô, você vê um casal bem de novo. Isso, na verdade, assim, eu faço bastante vídeo na internet, lá no Instagram, no TikTok, para dar dicas.
E aí, às vezes, eu recebo alguns haters lá de homens. Isso é normal, Você só defende as mulheres. Eu falei, mas eu só defendo as mulheres, mas não significa que o vídeo que eu faço especificamente é para detonar o homem, não. É para explicar para a mulher. Mas isso serve de lição para o pai também, né? Então, às vezes eu escuto vejo alguns comentários lá, tipo assim, você é contra a família, você quer destruir relacionamentos com as coisas que você ensina. E na verdade não é nada disso. Né? As partes têm que estar decididas, né? A romper ali o relacionamento, e a gente só faz a parte jurídica. Mas quando a gente vê um casal como esse, por exemplo, aí, que volta e fica feliz, eu fico satisfeita. Viçosa é uma cidade pequena, né? Então já vi os dois super felizes e tudo no Instagram e tudo. Aproveitando o gancho, como é que é calculado esse valor da pensão alimentícia? É sempre pago pelo pai? E quais as penalizações para quem não cumpre isso, né, nessa medida? Na verdade, assim, existem ações de divórcio que você vai fazer vários pedidos diferentes, né? Você vai pedir o divórcio, alimentos, guarda, partilha, você resolve tudo de uma vez. Mas pode existir uma situação específica que as partes, às vezes, não casaram ou só tiveram um relacionamento, e aí vai ser uma ação específica para alimentos. É assim, eu vou explicar a teoria para vocês, como é que funciona. O pai, ele tem que... Na verdade, os alimentos, ele é pago pelo pai ou a mãe que não mora com a criança. Então, não é só o pai que tem que pagar a pensão, né? Ou a mãe que não mora com o filho também tem que pagar a pensão. E aí, como que é isso? Aí eu vou te falar a minha prática com mulheres. A mãe entra na justiça e aí ela precisa de quê? Duas coisas. Comprovar as despesas da criança e ela tem que tentar comprovar, e aí que é o difícil, porque as despesas, você tem os comprovantes de tudo, é fácil de você provar, né? E ela tem que provar ali, inicialmente, quanto que o pai ganha. Mas não é sempre que a mãe sabe quanto que o pai ganha. Então, assim, já é difícil para a mãe, né, entrar com uma ação. Porque ela tem um curso com advogada, toda uma questão psicológica. Então, além dela ter que provar os gastos, que é fácil, ela tem que provar quanto que o pai ganha. Então, como que é definido os alimentos? De acordo com a necessidade de quem vai receber ali e a possibilidade do pai. Quando a mãe, por exemplo, acontece muito isso lá no escritório, a mãe não tem como comprovar a renda do pai. Eu não tenho nem ideia quanto que o pai ganha. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos buscar outras fontes. Quais podem ser? Rede social, né? A gente usa print de tudo. É mesmo? Eu tenho print O cara vai e prova. viajar, Parecer de carro novo. Tipo isso. Não tem limite para você não pode fazer ilegalidade. Mas eu lá no escritório, eu não tenho limite para produzir prova. Se eu precisar de ir atrás do pai, filmar o comércio dele lá, quantos clientes entram e saem durante uma manhã para provar para juiz, olha, ele tem condição de pagar. Entendi. Eu faço. Fica essa curiosidade, né, Juliano? Tipo assim, de famoso, a gente vê muita coisa dessa. Sim, porque eu acho que os casamentos são... Eles já tem um contrato, Ah, né? já, Antes, né? Por isso que já fazem. A maioria já pega pra assinar na mesa, assim. O pacto Comecei a namorar, já pré-nupcial, na mesa. Esse pessoal já tem aí um jurídico por conta disso, né? Porque não envolve só o É. amor, não. O financeiro também não. Porque a gente vê muita notícia de jogador de futebol sendo preso, artista de modo geral, né? Pensão, não pagou pensão alimentícia e tudo mais. Aí vai ver um valor, né, alto pra caramba, exorbitante. Aí a gente fala assim, pô, como é que chegou nesse valor aí? Como é que é feito esse cálculo? Mas aí agora, imagina, né? Que Cada baseado caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Lógico que se o pai é uma pessoa que tem um padrão de vida altíssimo, o filho tem que ter um padrão de vida condizente com a vida do pai. Né? Vamos supor, um jogador de futebol lá ganha 100 mil por mês. A mãe ganha 10, a criança tem que conviver ali com um padrão de vida aproximado do pai, tem que ter as mesmas condições, frequentar os mesmos lugares. Então, cada caso é um caso. Mas você tocou num ponto importante aí, a questão da prisão. Brasil é assim. A pessoa pode ser condenada lá por homicídio. Tem que esperar recurso. Brasil, o que prende é pensão. E Maria da Penha, né? Maria da Penha é muito rápido. Né? No flagrante ali, prende o pai, o ex, né? Enfim, agora, na prática mesmo dos alimentos, a mãe tem que entrar com uma ação de execução, né? Aí essa ação de execução, o pai vai ser intimado para poder pagar em 3 dias, não pagou, aí vem o mandado de prisão, mas até sair, demora bastante, é coisa assim de 8 meses para sair. E nesse tempo a criança fica desamparada, né? Entendi. Mas, voltando à pergunta do Pedro, como é calculado esse valor? Por exemplo, um jogador de futebol que ganha 100 mil reais,
que tem um valor predestinado? Não, a lei ela não fala, isso é um mito Isso que eu que explico para as mães, lá no meu Instagram tem. É um mito falar que é 30% do salário mínimo ou 30% da renda do pai. Não é assim. É analisado o valor que o pai ganha, né? Vamos explicar de uma forma mais popular. O valor que o pai ganha, olha o valor que a mãe ganha e olha as despesas da criança. Aí você vai fazer um cálculo ali mais ou menos, né? O que vai ter que incluir na pensão? Alimento, moradia, transporte, lazer que entra também, um plano de saúde. Então, cada caso é um caso. O pai, por exemplo, que recebe um salário mínimo, se não tiver como comprovar que ele ganha mais, bem provável da despesa dos alimentos ser considerada ali de 30, 35. Mais que isso não, porque o pai tem que subsistir também, né? Não concordo, não. Para mim, ele tem que fazer 150 mil horas extras para dar conta de pagar a pensão. O problema é dele. Quem pariu o Matheus balança o berço. Mas, enfim, infelizmente, a justiça entende assim. Então, se o pai ele tem muita condição, ganha 100 mil por mês, a pensão do filho automaticamente vai ser um pouco mais alta, para ele manter o padrão de vida também do pai. Entendi. Voltando ao assunto que você acabou de mencionar em relação às redes sociais, né, que dá print de tudo, né? Há muitos casos de pais que se separam e acabam mostrando sua vida de ostentação de luxo nas redes sociais, abandonando seus filhos, não prestando auxílio emocional e financeiro. Isso pode ser considerado abandono afetivo? Como as mães podem proceder nesses casos? Não, abandono afetivo, né? Você perguntou. Isso. O que acontece? Na verdade, tem o abandono afetivo e o abandono material. Quando o pai separa da mãe, ou às vezes nunca foi casado, e simplesmente não paga pensão, não tá nem aí, a mãe liga, tá precisando de um remédio. Nunca manda. Isso aí é o abandono material. Correto. Agora, geralmente esse pai que abandona materialmente é o mesmo pai que não está nem aí para a criança. Ele não busca no dia dos pais para passar o dia do pai com ele. Ele não busca na escola. Ele não sabe o que está acontecendo na vida do filho. A mãe que se lasca para lá que ele não está nem aí. Aí é o abandono afetivo. E aí existe penalidade para isso. Aqui em Viçosa, por exemplo, vou dar o exemplo dos processos que eu tenho aqui em Viçosa. O promotor, ele não dá a colher de chá, não. Processo, quando ele vê que o pai, ele não convive com a criança, ele atrasa a pensão, o que ele faz? Quando ele dá o parecer final dele do processo, ele já manda juiz oficial a vara criminal para abrir um processo. Porque é crime o abandono material, né? E muda muito depois que acontece isso? Dá um choque de realidade? Assim, Porque perde o réu primário, né? E pode mexer no bolso também, né? Porque às vezes o réu primário, para eles, eles são tão sem vergonha que às vezes nem o réu primário eles estão nem aí de perder, não, mas mexe no bolso. Por exemplo, o abandono afetivo e material, se a mãe comprovar isso dentro de um processo, depois ela pode entrar com um processo de indenização, né? Para ser indenizado ali daquele abandono. E tem, se você conseguir comprovar, tem êxito. A gente tem casos lá no escritório que no processo de alimentos, por exemplo, ficou comprovado, precisei de morrer de executar o pai para poder receber os alimentos. Então, eu usei isso tudo e entrei com um processo de abandono material efetivo. E consegui uma indenização lá. É uma indenização que compensa a falta que um pai faz na vida do filho? Nunca vai ser, né? Por mais que eu advogue só para mulheres, eu tenho ciência e noção da importância do pai na vida de um filho. Nossa, é nítido a diferença da criação de uma criança com o pai, que tem o convívio com o pai e sem o pai. Então, muitas das vezes eu faço vídeos lá, não faço vídeo só de conteúdo, às vezes faço uns memes também. Ela é das Então, às vezes eu faço os vídeos de esculacho também para ver se eles acordam. Isso é legal, cara. Pelo amor de Deus, você tem um menino, né, para criar, vamos lá, vamos cuidar. Eu acho muito legal isso, a gente vai até falar mais sobre isso, porque a sua área de direito, e eu sou publicitário, eu já fiz trabalho para advogados, né? E eu sempre tive uma barreira muito grande na sua área, porque tudo tem que ser muito formalizado, muito técnico, que eu não posso falar isso, que eu não posso falar aquilo, as marcas e tudo. Nossa, eu encontrava uma barreira.
E aí a gente assistia seu vídeo e tudo mais e falou assim, cara, a doutora Carol, ela manda bem pra caramba, né? Porque ousada na área, né? Porque não é aqui, o que eu conheço Viçosa só ela que faz esse tipo de trabalho, de formação, né? Não, tem outros colegas também que fazem das áreas específicas, né? Mas você é um pouco debochada, Eu assim, sou. né? Na verdade, assim, eu sou muito, sabe? É pouco, Mas não. é legal, eu sou porque você muito. quebra o gelo mesmo, porque É. você toca na ferida da pessoa, mas de um jeito mais leve. Quando tem que passar a mão na cabeça, eu passo, mas quando tem que puxar a orelha, eu puxo também. Mas ali é mais chicotada, na né? verdade, o que acontece? O direito em si, os advogados, né, vem mudando essa imagem do só sério, só palavras difíceis. O que eu adoto pra mim? Eu tenho que ser quem eu sou mesmo. Porque foi Autenticidade é assim tudo. que eu cheguei onde eu estou. E o meu jeito não é negociável, sabe? Então, eu tento ensinar o direito para as mulheres. E aí, os vídeos que eu faço para mulheres servem para os homens também. Eu tento ensinar de uma forma, com uma linguagem mais acessível. Para que eu vou falar jurídico com a pessoa? Perfeito. Né? Eu tento ensinar, às vezes, de uma forma mais divertida, porque o direito ele não tem que ser sério o tempo inteiro. Lógico, temos que ser sérios em certos momentos, mas a gente pode ensinar com um certo humor. Né? E eu sou uma pessoa muito bem-humorada. Não, isso é muito legal. Né? Então, assim, nós tivemos um provimento que mudou algumas regrinhas da advocacia no marketing jurídico, na época da pandemia. Porque ali foi um choque de realidade. Os advogados têm que entrar no marketing digital. Mas aí a gente tem, óbvio, né, o regimento da OAB, a gente tem que cumprir algumas regras, e eu sou conselheira da OAB também, então eu tenho que dar o exemplo nisso. Então, cada vídeo que eu faço, não existe ali nenhum tipo de infração. Mas eu sou uma advogada conversada, eu gosto do humor, eu gosto do simples, não gosto de nada complicado. Então, quando eu vou atingir um público que está vulnerabilizado, as mulheres, por exemplo, eu tenho que vir de uma forma mais despachada, que se eu engessar demais, né? Complica, Não, né? Total, assim, a gente gosta muito disso. A gente já passou por umas coisas semelhantes, né, Juliano? Claro. Porque hoje a gente conversa com muitas pessoas, eu acredito que você também. E esse lado humano de agregar para todo mundo é muito legal. A gente tem que quebrar muita cabeça para saber a forma que comunica, qual a linguagem que a gente tem que comunicar, e a gente passa por isso. Para você ter ideia, só puxando um gancho aqui de exemplo, a gente grava alguns anúncios e tudo mais, é de uma forma tão espontânea que a gente se sente tão à vontade e flui tão rápido que quando às vezes chega um texto pronto pra gente, alguma coisa forçada, nossa, não Já sai nada. não vai ser a gente mais, então... Na verdade, assim, eu sou assim também, sabe? Obviamente, vou fazer uma audiência ali, eu estudo o processo, você liga uma chave e vira outra, eu né? sei ele todo. Mas o negócio ali, eu gosto do improviso mesmo, porque a gente, quando domina um assunto ali, a gente desembola, né? Às vezes dá uma agarradinha também, sim. mas vai, uma hora vai. É isso aí. Deixa eu só fazer uma antes, aproveitando esse gancho da pensão aí, em relação a, não sei, quanto tempo passa se deixar de pagar a pensão, por exemplo, quanto que a mãe pode acionar a justiça, né? Um dia. E já Nossa, vai... assim, Óbvio que é. Caramba. Um dia, mas óbvio que você não vai falar assim, né? Eu não falo isso para meus clientes, ó. Um dia nós vamos entrar com a ação. O objetivo não é ficar entrando na justiça toda hora. Entendi. Enchendo o judiciário de processo. Entendi. Vamos tentar, vamos virar um mês. Mas é difícil, né, gente? Porque como que a mãe faz também nesse período? Eu entendo. Só que com um dia já pode entrar com a ação de execução. E aí, não tem depois prazo, dessa ação de execução, quanto tempo leva para poder ser um mandado para o... Então, teoricamente tinha que ser rápido, né? Porque o processo de alimentos é um processo com prioridade. Só que vamos para a realidade do judiciário e Viçosa não fica diferente, né? Os processos realmente demoram muito. A gente só tem 2 varas cíveis aqui em Viçosa. E não é porque os juízes não trabalham, os servidores, muito pelo contrário. Tem uma juíza aqui em Viçosa que eu fico boba. Tem manifestação em processo meu lá, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu perguntei uma vez para o estagiário dela que dorme. Né? Porque assim, Coruja. ele falou, realmente, ela trabalha muito, às vezes 4 horas da manhã ela tá despachando e porque eu vejo esses meus processos, mas assim, tinha que ser rápido? Tinha. Mas qual que é a realidade hoje? Para sair um mandado de prisão para esse pai, demora uns 8 meses. Para ser preso, mais uns 5, 6. Sim. Então, esse tempo, a mãe fica desamparada, Nossa. fica à mercê do pai entendi. pagar a hora que quer. Mas nesse tempo, o pai pode regularizar a situação. Pode. E aí, ok.
Então tem um tempo muito bom para o Poxa, pai. cara. Mas esse tempo muito bom aí, que é o que esses genitores, que eu não chamo de pai, isso não. Ele Eles faz sabem sacanagem. disso. Sim, porque eu Faz achava que era sacanagem. muito de imediato, né? Mas então Tinha tem um que tempo ser. para regularizar a situação dele. E eles se nesse aproveitam sentido. desse tempo, Entendi. porque às vezes em alguém, né, algum Entendi. advogado orienta como é que funciona, eles Entendi. vão e simplesmente deixam a mãe se aproveita lascar isso. pra Pô, lá. sacanagem É. demais, né? E Entendi. uma coisa que também que mas eu, o que eu filho, ia... é filho dele. Mas olha, esse pensamento é filho dele também, beleza. Mas enquanto tiver, ó, o lombinho da mãe, mãe é mãe, gente. Mãe é padecer no paraíso. O pai não paga pensão, a mãe paga a parte dela e a parte do pai durante vários meses. A mãe abdica da vida dela, tira da boca pra dar pro filho. Nossa, é. E o pai, muitas das vezes, o genitor, né? Não gosto de chamar esse tipo masculino de pai, não. Aí é genitor. Eles se aproveitam disso. Ah, tem a mãe para cuidar, não preciso ir lá buscar na escola, não. Ah, preciso pagar pensão, não, depois eu pago. Ah, a mãe viajou, precisa de pensão, não. Eles acham que eles sustentam a mãe com R$400. É difícil. Eu acompanhei algumas reportagens no Fantástico mesmo, que é um problema no Brasil também de... Nossa, é muita criança que nasce, que cresce sem os pais, né? Muito abandono, né? Outro dia eu vi uma matéria, acho que foi até a vereadora Jamila, ela publicou ela. Foi feito um estudo em Viçosa de quantas crianças que foram registradas na certidão de nascimento não tinham pai. Que isso? Se não me engano, acho que foi 2020 ou 2021, mais de 20 mil crianças. Nossa, coisa pra caramba. Os dados certinho, eu não sei não, mas na hora que eu vi aquilo ali, eu fiquei assustada. Nossa. Aqui em Viçosa? Aqui em Viçosa. 20 mil? Agora eu não sei se tem um período específico, mas assim, Entendi. eu lembro que na hora que eu li, eu falei, que eu não decorei. Na hora que eu li, eu falei, que é isso? É muita criança. E aí, o pai não registra, a gente tem que entrar com uma ação de reconhecimento, pedindo Nossa. DNA, a mãe fica um tempão desamparada. Nossa. É triste. Vamos lá, Carol. É verdade que traição pode gerar algum dano moral? Explica isso pra gente aí. Ó, a traição, por si só, ela não gera dano moral. E aí eu acho o cúmulo do absurdo que a pessoa, que ela é traída, de uma certa forma, ela fica psicologicamente abalada. Às vezes você pode ter um abalo pequeno, mas pode ser um abalo imenso. Mas o que para a justiça é determinante para poder ser aplicado aí um dano moral? É a publicidade, a exposição pública dessa traição. Né? Vou dar um exemplo para vocês, o caso da Luísa Sonza com o safado Chico. Né? Alguém lembra da música? Chico, se tu me quiseres, não, volta por mal oferenda. Desse jeito. Então o Chico, por exemplo, Luísa Sonza, poderia pedir um dano moral, porque realmente foi uma exposição. Tem vídeo, a galera malhou demais, que ela fez uma música pro cara. Entendeu? Jogadores de futebol a gente vê direto aí, às vezes eles contratam garoto de programa, acompanhante, elas vão lá e postam. As esposas, nesse caso, como é muito exposto assim, é pessoa pública, e aí você você consegue mostrar ali que atingiu um número de pessoas imenso. Nesses casos aí, a justiça entende que há, sim, o pagamento de dano moral. Mas, pra mim, isso aí devia dar uma melhorada, porque... Vou dar um exemplo de Viçosa. Uma pessoa traída aqui, Viçosa inteira fica sabendo, gente. Desse tamanho a cidade, Nem preciso postar no todo Não, mundo não. sabe. Na verdade, a última pessoa que fica sabendo é o traído, né, coitado? Mas a cidade inteira fica sabendo, aí. E aí? É complicado. Né? É complicado. Então, não são todos os casos que é aplicado o dano moral, né? Só se Só tiver que a tiver uma comprovação prova, da exposição. Entendi. E um ponto muito delicado para as mulheres é estar dentro de um relacionamento tóxico, né, e vulnerável a um parceiro que pratica diversos tipos de violência. O que é considerado um relacionamento tóxico e como a mulher pode buscar ajuda para sair dessa situação? Eu vivencio isso lá no escritório diariamente, né? O relacionamento tóxico, ele tem várias, eu poderia dizer várias coisas em relação a eles, mas vou dar os principais aqui. O marido que humilha, menospreza, tudo que a esposa faz tá ruim, humilha ela publicamente, dentro de casa, xingamentos, competições, eu ganho muito mais que você sou uma pobre coitada, quem é você sem mim? Isso aí de uma forma reiterada, não pode acontecer de forma nenhuma, né? Mas de uma forma, isso aí é um relacionamento tóxico, onde a mulher ela se anula
por causa de uma porcaria que faz ela acreditar que ela é uma mulher ruim. Uma tortura psicológica. Né? Tortura psicológica. A mulher fica tão vulnerabilizada que ela chega num ponto, é um ciclo de violência. Ela chega num ponto que ela fala assim, gente, será que a culpa é minha mesmo? Já escutei isso lá no escritório. Será que a culpa... Mas será que eu... Realmente, será que foi uma... Minha filha, não se anule. É óbvio que você foi uma excelente esposa. Ele que é um cara tóxico. O ciclo da violência, ele é assim. O casal tá super bem, ele faz de tudo, dá flores, beijos e abraços. De repente, acontece nada, ele vira um monstro. Aí ele humilha. Depois ele vai e volta. Não, me desculpe, eu vou mudar. E aquilo ali... É assim, é uma roda gigante. Ciclo vicioso. Até chegar um ponto da mulher ficar doente, afundar numa depressão. Isso aí é um relacionamento tóxico. Eu vivo isso diariamente. Nossa, eu acho que tem muitas pessoas que tem que se educar ainda, né? Assim, parece que a gente tem que evoluir demais da conta. Porque parece que umas coisas assim que é tão óbvias, assim, e as pessoas estão tão são pequenos exemplos, né, que a gente percebe no dia a dia também, desse tipo de relacionamento, né, talvez pessoas próximas da gente que não estão agressivo nesse sentido, mas você vê pequenas coisas que faz diferença, que poderia mudar. Por exemplo, a violência doméstica, isso aí muitas mulheres, elas não sabem. Chega lá no meu escritório sem saber que ela sofria violência doméstica. Eu pergunto assim, o que você sofria no relacionamento? Não, ele brigava muito comigo, não me dava dinheiro, né? Mas ele não me batia, não sofria violência doméstica, não. Aí eu tinha que explicar para ela, são várias as violências. Existe a violência patrimonial, que é aquela que o marido domina todo o patrimônio e a mulher fica igual um pombo atrás de migalhas. Vai comprar um absorvente, precisa de pedir pro marido. A violência psicológica, que é aquela que a pessoa vai definhando o emocional da pessoa com comportamentos repulsivos. E tem a violência física. Todas essas são violências. Tem um caso, e o homem, às vezes, tem dificuldade de entender que ele é um agressor pelo fato dele não ter batido. Eu vou dar um exemplo para vocês práticos que aconteceu. Esse foi o caso de maior violência que eu já peguei no escritório, no que tange a violência psicológica. Eu fui fazer uma ação de reconhecimento de união estável, de solução de união estável, com pedido de alimentos e tudo. E aí eu tive que provar para a juíza lá que a minha cliente sofria a violência psicológica. E foi uma coisa assim, sem brincadeira. Eu li todos os prints de conversas de 2019 até 2023. Eu fiquei uma semana só analisando prints. A gente tem uma equipe lá no escritório que a gente dividimos um ano para cada um. E aí fomos analisando e marcando, grifando. É coisa assim, absurdas, medonhas, para dizer melhor. E aí eu fui relatar isso no processo. E aí ele teve a audácia de falar que ele não era um agressor, porque ele nunca bateu nela. E meu filho, que mundo você está vivendo? O comportamento que você tinha era absurdo. Então, assim, os homens têm dificuldade de entender que às vezes ele é um agressor, porque ele acha que se ele não bateu, ele não é agressor, né? Então, assim, por que eu faço conteúdo sobre isso? Já fiz vários sobre isso, para poder atingir o máximo de mulheres possíveis, para elas entenderem se elas sofrem violência doméstica, e sendo qualquer uma delas, elas devem procurar um tratamento psicológico. Sempre oriento minhas clientes quando elas chegam vulneráveis lá no escritório. Um bom advogado para auxiliar, mas a questão emocional tem que ser cuidada. Nossa, isso é importantíssimo, né, com Juliana? A gente vai fazer um intervalo rapidinho, vamos chamar o nosso repórter Didico. Esse é bom, tá? Esse é a figura. Eu sou fã, Vai com você, Didico! Bora ver os desastres amorosos que a rapaziada mandou pra gente aqui no Instagram. E aí, suave? Didico, coloquei meu seguro de vida no nome da minha namorada e ela terminou comigo. Pô, você foi muito juvenil, mano. Você não pode nem morrer em paz agora, que você vai morrer sabendo que sua namorada vai ganhar uma grana. Ex-namorada, né? Depois de 3 meses saindo com uma mina, ela sumiu por 1 semana e postou foto de feliz 2 meses com outro. Que isso, mano? Nem pra ela avisar antes, pra vocês fazerem um negocinho ali. Já tive um date com um dentista que tinha bafo. Como é que é o ditado, Pedro Omar? Casa de madeira, espeto de ferro... Não, casa de ferreiro, espeto de pau. Isso aí. Marquei um encontro com uma moça e ela levou mais 3 amigos com ela. Uai, maravilha, virou uma festa.
Que delícia. Fiquei com um cara muito chato na festa, achei que nunca mais ia ver e depois descobri que ele trabalha na frente da minha casa. A janela do escritório dá pra ver meu quarto. E foi aí que você nunca mais abriu sua cortina. Sou apaixonada por um moço que beijei na Spring e não achei ele até hoje. Uai, gente, tá perdendo tempo porque manda no Spotted. Teve uma galera que mandou na DM aqui pra gente, eu vou ler uma. Eu era bebê, aí uma mina começou a conversar comigo, tinha uns 14 anos. A gente fez chamada junto, conversamos pra e ela já tinha falado com um amigo que a gente tinha em comum que queria me pegar. Até que um dia ela me viu pessoalmente e mandou pra esse amigo meu. Ele é feiaço, não pego nem no de Judas. Pô, meu amigo, olhando as suas fotos aqui, rapaz, lembrando, é sempre anônimo, mas ela tava certa. Pô, isso aqui é muito bom, mandaram até áudio pra nós, vamos ouvir. Ai, Didico, eu não sei se precisa ser escrito, mano, mas eu tô com muita preguiça de escrever. É melhor, mas pode mandar áudio também. Então vai aí duas decepções amorosas, tá ligado? A primeira é quando eu namorei um cara por 13 dias, só que ele cheirava muita ele era broxa. Mesmo assim, eu aceitei a situação. Detalhe que ele tem uma tatuagem ridícula na coxa da Akatsuki que ocupa... Pera aí, são muitas informações. O cara... E tinha uma tatuagem da Akatsuki. Por que você tava com esse cara, mano? Mesmo assim, eu aceitei isso. Ele me trocou por outro e mudou pra BH. Pô, inacreditável isso aqui. E o outro é quando eu namorei um cara que ele, tipo assim, era da academia de PM. Prefiro não comentar nada sobre PM. A gente terminou um pouco tempo depois. E aí, recentemente, a minha sobrinha me mandou mensagem falando que tava no cinema com ele. Não, pera aí, que isso, não, pera aí. Muito obrigado a você que assistiu. Na próxima, não esquece de mandar pra gente aqui na DM ou responder na caixinha nos stories a sua história de merda, a sua história de romance. Vamos ver o que vai ser o tema da próxima. Valeu, falou, tamo junto, fui! Aê, Didico! Brigadão, parceiro. Você é fera. Não, o cara arrasa, né, Pedro? Demais. É o nosso repórter. Isso aí, cada vez melhor. Agora ele tá metido, né? Fazendo reportagem aí com gente famosa. Ó, Palecha. Que é esse cara? Vai esquecer da gente daqui Valesca a pouco. Popozuda, Que é Jonga. isso, Jonga. MC Rick, fica pra próxima, viu? É, não deu A dessa próxima vez, o não. Didico te dá uma moral. Isso aí. Bacana, voltamos, né, Pedro? Bora. Doutora Carol, conta pra gente uma coisa muito engraçada que já aconteceu dentro da sua área que você pode compartilhar conosco aí. É relacionado ao direito de família? É, pode ser. O pai Qualquer lá, coisa. quero dar leitor, quero dar boa, enfim. É só exemplos aí que eu peguei aqui. Olha, coisas engraçadas. Teve esse divórcio aí que não saiu, né? Porque voltaram, que foi muito engraçado. Eu amo ela na audiência. Mas você saiu pra tomar uma coisa depois ou não? Não, se eu deixei o momento deles, entendeu? Vai lá vocês, né? Não. Mas tem vários momentos que são engraçados, assim. Principalmente o que eu acho mais engraçado é quando a gente lava a cara do pai no processo. Aí não tem, pra mim, não tem coisa melhor. É o melhor momento pra mim, assim, sabe? De desmascarar as mentiras do pai no processo. Então, tem várias coisas que a gente vê que acontecem nos processos lá no escritório. Às vezes o pai vai justificar que não tem condição porque paga o empréstimo. Tem um caso desse lá no escritório esses dias para trás, que o pai falou que não tinha condição porque ele ajudava a mãe, né, com o empréstimo que ele pagava para poder custear o tratamento de saúde lá do pai. Eu falei, onde a fumaça, há fogo. Vamos pesquisar. Achei o processo do pai, ganhou o medicamento gratuito e estava lá juntando o comprovante. Aí nós estamos olhando os documentos lá e a gente olha a fundo. Raso, não tem nada raso com a gente, não. Aí, contagem de empréstimo, capital de giro de empresa, de roupa. Falei, opa, é aqui. Nadei de braçada. Então, não tem nada melhor para nós lá no escritório quando a gente consegue desmascarar o pai. Eu costumo dizer lá no escritório assim, e os meninos falam também. Tem a doutora Carol e tem o Zé Pequeno. Porque em certos momentos, o Zé Pequeno, ele assume. Ele entra na cena. Ele entra na cena. Principalmente quando... Não vem falar das minhas clientes, não. Não fala mentira, não. Joga limpo. Porque se você jogar sujo comigo, você perde. Porque eu sou incansável. Então, coisas assim engraçadas que a gente vê, às vezes o pai dá um tipo pop, coitado, aí ele vai lá falando nas audiências. Já teve caso, por exemplo, o pai falar assim, não, porque eu não tenho nem fogão em casa, porque eu não tenho condição, não tenho um cartão para comprar. Aí vem a quebra de sigilo bancário, 150 contas, movimentações bancárias, estratosféricas. E aí, pra mim, não tem nada mais engraçado que isso. É rir da cara do bocó que achou que passou a perna. Não sabe onde que enfia a cara.
Exatamente. Imagina, talvez, o cara falar assim, né? Ali falar que não tem nada, que não tem condições nenhuma, ela encontrar ele numa viagem de luxo em algum lugar, você dá de cara, Nossa, você esbarrar tá, com ele na rua você ali, tá aqui, Na né? verdade, assim, encontrar com eles em viagem eu não encontro, não. Mas eu encontro eles no Instagram. Porque a gente lá no Faz escritório... questão de dar uma curtida assim. Não, porque é tudo em off. É tudo em off, porque ele não sabe que eu tô vendo o que ele tá fazendo. Claro. Né? Eu sei que... Deixa dar corda, né? praticamente assim, eu sei que você fez no verão passado. Lá a gente tem uma pastinha só com print. Nossa. Só com print. A gente nada no Instagram. A gente vigia. Tem um estagiário lá que fica por conta de redes sociais. Por isso que eu junto tudo no processo. Meu processo é imenso. Só de print tem 1 milhão. Porque eu junto realmente tudo. O pai fala que não tem condição, mas tá lá sentando na internet. Ô, Carol, mas eu vi um vídeo que viralizou agora recente, que acho que um advogado mesmo que fala lá que agora ele consegue mudar o que escreve no print. WhatsApp. É. Né? Como é que tá essa situação? A prova do WhatsApp, o print do WhatsApp, por si só, dependendo da situação, ele não pode servir como prova, porque já é entendimento das instâncias superiores que não. Só que o que eu faço? Eu junto os prints, todos, aí eu vou e pego alguns e faço ata notarial desses prints. O que é a ata notarial? É um documento que ratifica que aquilo ali é verdade. Meu cliente vai lá no cartório, o tabelião, olha lá, tal número mandou tal mensagem, ele coloca o print na ata e fala, atesto que o print é do telefone tal, a conversa do número tal, e aquilo ali serve como... Aí vai validar todos aqueles prints ali usados no processo. Mas assim, em direito de família em si, os prints, eles servem, né? Obviamente que às vezes eu tenho a prudência de fazer, na maioria das vezes... Porque vem da mulher também, né? Tipo assim. Mas assim, a gente... Mas aí a de gente qualquer forma... valida ali numa ata notarial, por exemplo. Agora, o print do Instagram, ele não... Você não faz ata notarial. O que eu faço? Eu faço aquela gravação de tela, né? Que tem o iPhone, tem a gravação de tela. Aí eu vou gravar a tela e vou navegando no Instagram do pai. Aí eu vou e junto esse vídeo no processo. Não tem como falar que é mentira. Eu vou fazer um Instagram com publicação lá de 2019. Sim. Então, assim, eu tenho artifício e a maldade que eu fui pegando ao longo da prática, que não adianta você me passar na perna, a não ser que você seja um pai que não usa rede social. Porque se você usar rede social, se você existir e respirar, eu vou atrás de você. É tipo isso. Meu marido outro dia falou, meu marido é meu estagiário, meu companheiro de vida. Ele falou comigo outro dia assim, um dia eu passei uma missão pra ele. Falei assim, você vai pegar nosso drone, que nós temos um drone, que é onde a gente não consegue passar da porteira, a gente vai no ar. Que isso, não tem negócio limite. Inclusive, né? direto vocês postam uns vídeos de coisas no ar em Viçosa. Teve uma vez que vocês estavam filmando meu drone, gente. Você nem que vocês me tiram a prova do negócio. Mentira. Uai! É mesmo? Eu sei. Eu achando que era desvoador, agora é OVNI. Alguém teve um vídeo lá, sobrevoando e tal. Aí eu falei assim, gente do céu. Acharam meu drone. Pelo amor de Deus, ainda Eu bem coloquei lá OVNI e Viçosa. Aí o povo já tá... Era meu drone, construindo assim, prova. acreditando em ET já. Eu falei assim, nossa. Mas então aí, é isso. era meu drone construindo prova. Mas aí meu marido virou para mim outro dia e falou assim, olha só, eu sei o que você está querendo produzir de prova e tal, mas deixa eu te falar, uma hora eu vou preso, porque eu tô seguindo as pessoas. Eu falei, pode ir. Eu assumo B.O., pode ir lá e filme, tira foto e tudo. Então a gente não tem limite para produzir prova, não. A gente só não faz coisa legal. O resto, a gente vai atrás mesmo. Você falou que essa ascensão nas redes sociais foi a partir da pandemia ali, em 2021, né? Foi mais pro final. Na verdade, eu não peguei o ápice da pandemia em si, né? Sim. Dos vídeos nessa época. Tem mais ou menos 1 ano e meio que eu fui pra rede social. E aí a mulherada foi gostando dos vídeos. Eu fui fazendo mais, fui fazendo. E hoje eu tenho uma agência que cuida da minha produção de vídeos, né? Então, foi só crescendo. Óbvio que toda coisa boa, às vezes tem alguns... Né, pais me massacram lá nos... Isso eu não tô nem aí. Na verdade, assim, eu não tô nem aí. Você não pode, tipo assim, deixar que uma mensagem negativa supere as positivas. Porque você recebe muito positivo. Muito! De E encorajamento, aí, porque isso aí que não pode a minha acontecer, turma é boa. Meu time, eu vou falar com você, minhas clientes, seguidoras, elas são ótimas. Alguém vai lá e comenta alguma coisa negativa, elas vêm. Aham. A gente Gente, tem esse time também. Um exército aí. Quando a mulher se une... Quando seu time une... E aí vai. Teve um vídeo especificamente, esse foi problemático. Esse aí eu precisei de ajuda até para poder apagar os comentários.
O pessoal da agência lá que faz o marketing, eles não podem responder direct nem comentário. Mas esse especificamente, ele deu muita visualização. Foi um vídeo que eu fiz com base, e todos os vídeos que eu faço são com base em perguntas de clientes ou perguntas que me fazem no direct. Uma mãe perguntou para mim se ela é caso do escritório. Se ela poderia pegar o valor da execução de alimentos, que foi um processo que eu entrei para ela, dava uns 18 mil e poucos reais. Eu posso gastar esse dinheiro comigo, né? Posso fazer uma plástica com esse dinheiro? Aí eu respondi para ela, olha, você está sendo reembolsada pelos valores que você pagou para você e para ele. A parte dele você está sendo reembolsada. Seu filho ficou sem cuidado nesse tempo, ele foi no médico, o plano de saúde estava em dia, a escola estava em dia, o cabelinho cortado na régua, bonitinho. Então, você está sendo reembolsado. Então, você pode. Se você deve, é uma análise que você deve fazer. Esse é o melhor investimento para você. Né? Então, Exato. assim... E aí, eu publiquei esse vídeo, que a mãe pode. Gente, aí veio um Red Pill. Do Campari. Ele achou, do Campari. Bebedor de Campari oficial. Ele foi no meu vídeo... Abusado, mais abusado que eu. Foi no meu vídeo e comentou, fez um comentário lá. E aí, ele não satisfeito em fazer isso... Provavelmente ele deve ter mandado esse meu vídeo num grupo de Red Pill lá, anarquista, sei lá. E aí veio uma turma de Red Pill. E foi uma loucura, porque eu não tava dando pra acompanhar os comentários. E a mulherada em cima respondendo. E aí aqui que eu pensei, como tinha muito conteúdo agressivo, né, palavrões, geralmente eu não ligo, mas eu falei, eu vou apagar esses aqui, porque não tem necessidade, né? O cara já é um pobre no coitado que toma Campari. Vou apagar esse comentário dele aqui, não seja desnecessário. Aí eu fui lá, fui apagando. E aí eu não conseguia apagar sozinha, porque o pessoal do marketing teve que me ajudar a apagar os comentários ofensivos. E assim, resumo. Eu não tô nem aí pra eles, porque o vídeo divulgou demais, muitas mulheres começaram a me seguir, eles ficaram lá tomando o camparizinho deles lá e pronto. Rede social Isso acontece muito, a gente tem que Tem que filtrar. saber. é um campo aberto e um campo minado. Isso aí infelizmente acontece. Claro que a gente tem que ponderar, segurar a onda às vezes para não responder, porque é fogo, né? Às vezes é combustível, né? às vezes eu dou algumas respostinhas, tipo assim, não gostou, passa pro próximo, né? Nesse sentido aí, que rede social a gente, né, lidar com isso todos os dias, a gente sabe, é tentativa e erro, e acertos também. Então depende. Quando você acha que você virou essa chave, né? Que eu vi os primeiros vídeos, vocês faziam tipo uma imitação de algum meme da época. E quando foi essa virada de chave? Assim, agora acertei o conteúdo. Sentiu mais à vontade. Sentiu à também, vontade, né? achei meu conteúdo, é esse aqui. Na verdade, eu fazia alguns conteúdos gravados, mas se vocês pegarem meus vídeos antigos... Eu peguei os antigos, acho que eu fui lá. Ah, pelo amor de Deus, faça não. Não, faça comigo não. Uns vídeos ruinzinhos que eu fazia, meia boca. Não, mas aí tudo é isso. Aí o negócio foi melhorando, fui pegando mais assim. Eu falei, tem que ser quem eu sou. Eu sou exatamente do jeito que é naqueles vídeos ali. Né? Então eu fui pegando o jeito e fui fazendo. Aí eu misturo um pouquinho de meme, porque o direito não precisa ser enjoado, não precisa ser chato, difícil, palavra difícil de se falar e entender. Eu fui fazendo conteúdo de caixinha de pergunta, aí uns memezinhos, alguns esculachos nos pais que às vezes eles precisam de ouvir. E aí fui mesclando, né? Aí você foi criando uma identidade em cima disso, né? Isso que é legal. E na verdade, foi uma coisa assim tão natural que eu fui criando a minha identidade, porque eu sou aquilo já é mesmo. autêntica, né? Você só potencializou aquilo que você já fazia. E você identificou assim, não, é isso aqui, pronto. Isso que é muito legal, né? Então, e talvez também um pouco complicado para ela é dividir o profissional do pessoal ali, somente nas redes sociais. Eu acho que hoje você usa só uma rede social. Só uma. Como é isso? Tem muitos profissionais que eles dividem. Eles né? dividem, Assim, por exemplo, advogado, vou dar um exemplo para vocês que o que advogado não pode. Advogado não pode ostentar. O que é ostentar? É uma palavra tão ampla. O que é ostentar? Né? Às vezes, para uma BMW, não é ostentar, é só mais um, mas para o outro já é. Então, eu tento publicar coisas porque eu não gosto de perfil separado, eu gosto de perfil junto. Então, eu publico coisas que não vai infringir o código de ética, né? Até porque eu tenho que dar exemplo, como conselheira da OAB. Mas eu mesclo ali um pouquinho da minha vida, porque as pessoas veem meus vídeos e elas querem saber do conteúdo, mas elas querem saber como que é a Carol também. Às vezes chega uma cliente e o Instagram, ele me proporciona conhecer pessoas novas, várias mulheres, elas vão lá atender, eu vou conversando com elas e tudo, ela tá assim, gente, mas você é igualzinho nos vídeos mesmo, eu achei que era... Não, é só eu mesmo, né? Às vezes ela chega ali
mais vulnerabilizado, eu vou fazendo, tem todo um cuidado no atendimento, daqui a pouco ela já tá soltinha, eu já tô conversando com ela e fazendo graça para ela poder, né, ser um momento ali de resolver um problema sério, mas não precisa de ser uma coisa ruim naquele momento, sabe? É uma proximidade, né? Isso é muito legal. A gente sempre fala com todas as pessoas. Empatia, né? A empatia já rompe uma barreira ali, né? Eu costumo dizer o seguinte, o advogado, ele tem que ser técnico predominantemente. Mas se ele não considera o emocional também, eu acho que ele não atinge assim como se diz, a magnitude do serviço. Porque não é só questão jurídica ali, você tem que dar um acolhimento para a pessoa. Então, por mais que eu seja técnica, e eu também considero o emocional. Porque isso é muito importante, eu entender o problema da cliente, eu saber quais são os temores que ela tem, né? Para poder atingir ali um serviço muito bem feito em todos os sentidos. Entendi. Vou retomar aqui o roteiro. O papo tá bom demais, Não, né, vai cara? fluindo aqui, o A papo gente é bom. sempre vai... Aulas crias. É muito prazeroso pra gente todo o programa, porque a gente absorve muito conteúdo e espero que as pessoas também que assistam a gente consigam aprender sempre, né? Por exemplo, numa situação de divórcio, quais são as situações em que a mãe consegue a guarda dos filhos? Em quais situações a guarda é compartilhada? Vamos lá. Existem 3 guardas, né? Tem a guarda compartilhada, a guarda alternada e a guarda unilateral. A guarda alternada é aquela que a criança ela fica, né, na casa do pai uma semana da mãe. Essa guarda ela não é recomendada. Então, na prática mesmo, eu nunca vi acontecer, porque não é bom para a criança essa rotina, né? É muito cacique para pouco índio. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra, então não é recomendado. E aí ficamos com 2, que são as que mais acontece, que é a compartilhada e a unilateral. E aí existe um mito que eu tento ensinar para as mulheres isso. A guarda compartilhada, ela não significa que a criança vai ficar com o pai e com a mãe. A guarda compartilhada significa que os dois pais, a mãe e o pai, os 2 genitores, vão decidir coisas importantes da vida do filho, né? Então, e a guarda unilateral é que um só vai decidir as coisas importantes do filho. Então, por exemplo, num divórcio, o juiz analisa todos os aspectos ali daquela família e do contexto. Se um dos motivos, né, que determina a guarda unilateral, por exemplo, para a mãe, quando tem uma animosidade muito grande entre os pais, briga o tempo inteiro, ofensa o tempo inteiro, não dá para conviver os 2 de forma social, porque eles são pessoas que não conseguem conviver. Então, ali a criança já fica numa situação ruim, porque ela fica no meio do chumbo cruzado, vamos dizer assim, né? Do fogo cruzado. Então, pode definir a guarda unilateral, por exemplo, para a mãe nesse caso. A guarda compartilhada, eu acho que é a mais recomendada. Só quando, aí eu oriento a cliente, né? Só quando eu vejo que é um caso específico, ou que o pai não tem a menor condição de ter a guarda compartilhada, é que eu peço para o juiz e fundamento. Aí tem várias teses, né? Por exemplo, distância de uma cidade para outra. Se o pai mora numa cidade e a mãe mora na outra, existem já teses, inclusive jurídicas, de que não é saudável para a criança ter guarda compartilhada com pais que moram em outra cidade. Então tem várias. E aí no divórcio tem esse mito também, né? Que a criança vai ficar sempre com a mãe. É a mãe que sempre vai ter a guarda. Não é assim. Na prática, a mãe sempre vai ter a preferência da criança ali, porque geralmente é ela que é ali o pilar da criação do filho, mas não é uma regra não, sabe? O juiz analisa. Você conhece alguns casos em que o pai Conheço. Tem a guarda do filho, sim. Lá na minha época que eu trabalhava para homens, inclusive, teve um caso específico lá que a filha ficou com o pai e a mãe era porra louca mesmo e saiu pro mundo e deixou a menina com o pai. Essa não dá pra defender, não, né? Não. Essa aí eu prefiro não pegar, sabe? Porque, assim, por mais que eu defenda mulheres, sempre a minha prioridade é a criança. Eu tento fazer de tudo para a mulher ter os direitos dela reconhecidos e tudo mais, mas eu tenho que pensar na criança também. É uma responsabilidade ética do advogado isso, né? Porque é a pessoa mais hipossuficiente ali daquela relação. Então, não necessariamente a guarda vai ser sempre da mãe. Cada caso é um caso. Bacana demais saber. E assim, eu fico um pouco na dúvida em relação à guarda compartilhada, questão de dias, assim, para mim, na prática. Porque assim, você falou, não, nem sempre fica, a mãe tem determinados dias e fica só com ela, pode ficar com o pai. Queria entender um pouco mais. Quando a gente faz um processo onde a gente pede a guarda,
a gente já estabelece o regime de visita. Então, vamos supor que a guarda é compartilhada. Os dois pais vão decidir coisas importantes da vida do filho. Por exemplo, quando que ele vai viajar, que escola ele vai estudar, qual médico ele vai, qual médico ele vai, qual procedimento médico ele vai poder fazer. Mas é determinada a visitação, que é muito importante o pai ter essa convivência com a criança, mesmo não morando com ela, porque é imprescindível, é importantíssimo a criança ter o convívio com o pai. Então, estabelecer o regime de visitação. Por exemplo, um final de semana com o pai, um final de semana com a mãe. Um final de semana com o pai, férias escolares, metade para cada um. Aí tem pai que fala assim, não, mas é injusto. Porque meu filho fica com a mãe a semana inteira e aí eu ainda tenho que dividir 2 finais de semana com ela. É óbvio que tem. Porque durante a semana, a mãe acorda, coloca a criança para ir para a escola, faz comida, ela tem toda uma rotina de trabalho durante a semana. Então, ela tem que ter um final de semana que é o tempo de qualidade dela com a criança. Então, é importante que a mãe tenha esse momento só para divertir com a criança também. Então, por isso que é dividido. E aí, é um tema muito polêmico. Eu tenho uns vídeos lá que eu falo, tema polêmico. É um tema muito polêmico, essa questão da visitação. O que eu faço nos meus processos, onde eu vejo que o pai não gosta de cumprir visitação? Eu peço aplicação de multa. O pai tem os dias para poder visitar. Tem que ficar metade das férias com ele, metade com a mãe. Tem que visitar final de semana sim, final de semana não. Aí eu vou e peço multa por descumprimento. Cada dia de descumprimento, a juíza dá uma sentença. No final do processo, vai determinar lá 200, 300, 400 reais de multa por dia, dependendo do caso. E aí a mãe vai juntando prova daquilo ali. Vai juntando. Depois executa. Aí vem tudo de uma vez. Aí vem tudo de uma vez. Porque você não concorda comigo? A mãe, ela é mãe, mas ela não deixou de ser mulher. Sim, claro. Ela tem que namorar, ela tem que sair com as amigas, ela tem que se divertir, né? Óbvio que o filho é prioridade, mas ela também tem que viver. Então, no final de semana que é do pai, ela já se programa ali para poder sair com as amigas, né? Para poder namorar. E a saúde mental dela impacta na educação da criança. Com certeza absoluta. A mãe saudável cuida muito melhor do filho. É. E aí o pai vai no final de semana, que é da mãe, ficar tranquilo, o filho ir para casa dele, e vai e fala que não vai. A mãe, o que a mãe vai fazer? Ela vai pagar alguém para cuidar da criança, né? Ou deixar na casa de algum familiar. Isso causa um transtorno, às vezes, financeiro, ou tem que pedir favor para alguém. Ou às vezes ela não vai. Então, nada mais justo que dar uma multa pro pai que faz isso. E aquela frustração que você falou da criança também, né? Que ele vai criando uma barreira ali com o pai. Eu fiz um vídeo. E a expectativa também, né? Que a mãe já vai falar, seu pai vai pegar no final de semana, seu pai vai pegar no tal dia. Mas deixa eu te falar, pra mãe é difícil, mas pra criança, isso tem um efeito que o pai não tem dimensão do que ele faz com a criança quando ele faz isso. Quando ele promete que vai buscar e não vai. Às vezes ele faz isso pra mãe não sair, porque tá com ciúme que ela tá namorando, isso e aquilo, mas ele prejudica, primeiro é o filho dele. Porque ele tem que sim conviver com a criança. Porque depois que o tempo passou, não tem como você voltar atrás mais. Né? Na verdade, o pai só perde quando ele faz isso. A mãe vai ganhar, porque a mãe, ela vai ficar mais tempo com a criança. Coisa mais importante da vida dela, quanto mais tempo ela ficar com o filho, melhor. É o pai que perde. Aí a criança vai afastando, inconscientemente, as crianças vão afastando os pais que fazem isso. E aí depois me fala, né, uma bobeira de falar que a mãe tá fazendo alienação parental. Quando, na verdade, ele que não cumpriu as obrigações dele e gosta de jogar a responsabilidade nas costas da mãe. Carol, você se destaca pelo seu trabalho nas redes sociais e pela forma simples que você se comunica através da criação de conteúdo. Você percebeu que com isso ajuda muitas mulheres a entender o direito delas? Como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Então, meu Instagram é doutora Carol Machado, SF, tudo junto, sem ponto. Lá eu realmente faço bastante vídeo de conteúdo. Os conteúdos que eu faço são geralmente coisas que as pessoas me perguntam e querem saber. O pessoal me manda lá no direct, eu gosto de responder todo mundo, mando áudio. Às vezes a pessoa está com uma dúvida, eu respondo, aí eu vou e faço um vídeo, porque na maioria das vezes aquele problema que a pessoa está vivenciando ali, várias outras estão. O que uma mãe passa, várias outras passam, né? Então, assim, o meu objetivo, minha realização como profissional, além de amar o que eu faço incondicionalmente, é atingir o maior número de mulheres possível, sendo elas as minhas clientes ou não. Todas, porque conhecimento é poder. E quando você tem o conhecimento e tem o poder,
acabou. Você não é subjugada mais, você não é violentada mais. Você corre atrás melhor dos seus direitos, sabendo que você tem a condição de pedi-los. Entendi. Como vocês separam esses conteúdos para publicar? É na vivência do escritório? É na vivência. Todos os vídeos que eu faço lá, ou é Surgiu algum assunto algum caso que eu estou trabalhando nele, porque assim, são vários ao mesmo tempo, né? Então, assim, os vídeos é de prática de coisas que acontecem dentro dos meus processos. E perguntas e dúvidas e questionamentos de mães no meu direct, mães de outros estados, né? A gente atende Viçosa hoje, atende também outros municípios de forma virtual, né? Mais para frente, aí, se Deus quiser, a gente vai abrir escritório em outras cidades, se Deus quiser. Mas a gente já faz atendimento online, então assim, eu pego os atendimentos presenciais, atendimentos online, as dúvidas que me mandam em direct e vou e faço o vídeo. Isso é perfeito. A gente que trabalha com redes sociais, a gente é muito viciado nas métricas ali, né? De entender não só a curtida, mas compartilhamento, alcance, porque isso que é uma ferramenta para a gente entender se o que a gente está fazendo é relevante ou não. E uma que eu gosto particularmente bastante é do compartilhamento, porque às vezes eu acredito muito também do Lespa, ele tem uma missão de informar, de entreter. A gente começou na pandemia também, né, tomar força maior. Encarei a pandemia como uma válvula de escape. Muita gente passou por depressão ou ficou sem saber o que ia fazer, e a gente chegou ali para levar humor, para levar descontração, e a gente recebeu muito carinho nessa parte. Então aí teve uma ascensão muito grande, tanto é que a Juliana estava até falando assim, quando vem alguém para criticar alguma coisa, vem mais 10 para elogiar. Então, isso é muito prazeroso para a gente. E uma métrica ali que eu gosto é a métrica do compartilhamento. Que o compartilhamento, ele faz com que, por exemplo, no seu caso, você está tocando num assunto, determinado assunto. Então, quando você vê essa métrica de compartilhamento, ela pode ser tanto para a pessoa compartilhar nos stories para alcançar mais pessoas, ou por mandar por direct para um familiar ou um amigo que está passando por aquela situação. A visualização é muito boa porque ela é marca, né? Ela é abrangente e tudo mais, mas o compartilhamento ele é muito pessoal. Então, quando você entende que aquilo ali ele está impactando as pessoas, você fala assim, cara, o que você falou, às vezes, ela impactou na vida da outra pessoa. Ela não tinha poder, ela não tinha fala, mas ela chegou e começou a ter coragem para tomar atitude. Né? Eu recebo directs, por exemplo, nossa, parece que você fez esse vídeo para mim, pessoas que eu nem conheço. Parece que você fez esse vídeo para mim. É isso que eu precisava saber. A gente consegue atingir ali um problema que a pessoa está vivenciando. E a questão do compartilhamento, os meninos lá do marketing, eles sempre vão me falando. Eu não entendo muito bem disso não, mas eles me explicam. Tá bom demais. Tem muito compartilhamento, realmente. Atinge bastante pessoas. E a questão, quando você falou aí do modo que vocês trabalham, eu tenho uma afinidade com o formato do conteúdo de vocês pelo seguinte. Eu não sei como, mas vocês conseguem fazer humor, notícia, humor e notícia, tudo junto, e vocês prendem um público de uma forma... Gente, você quer saber de uma coisa, você vai no Lespa, tem tudo. A gente, na verdade, assim, sabe, Carol, a gente nunca imagina o que vai acontecer hoje ou amanhã, ou depois de amanhã. Cada dia é um dia. Às vezes a gente até fala assim, tá precisando de um conteúdo legal aí. Do nada brota. É natural, comigo também é assim. Acontece uma coisa que viraliza, as pessoas mandam pra gente. E eu acho que o que é mais prazeroso pra gente também, aí vai nesse lado social também da coisa, e as pessoas se identificam muito com a gente nessa parte, é que a gente ajuda muitas pessoas, seja que perdeu um documento, um cachorrinho, ou causas sociais. Então a gente quer ser uma página informativa também, para ela comunicar. E a gente não se envolve muito em polêmica. Então a gente deixa bem claro assim, vai nos jornais, vai em outro lugar, aqui você vai encontrar uma coisa mais leve, descontraída. E vocês conseguem aliar, o que eu faço, conteúdo informativo com humor. É muito legal. Isso é prazeroso. É um diferencial, Silvio. Eu Nossa. sou fã, não posso ficar falando muito. Obrigado. E a gente é fã. Eu não pensei que eu tô puxando saco, mas eu realmente sou. Didico, Pega Roxo. Inclusive, eu sou doida pra saber quem que é o Pega Roxo. Isso tá? pode, eu fico doente. Pessoal, bateu 100 mil lá, Não, seguidores. depois que eu terminar. Quem sabe a gente revela. Não vem não, depois que eu terminar. Depois que terminar
que vocês vão me contar, senão eu vou ficar doente. Não pode. Eu vou finalizar. Pode fazer. Pessoal, a gente está chegando na reta final aqui, mas de antemão, antes de fazer a última pergunta, a gente ficou muito feliz com a sua presença aqui, porque é um assunto muito importante para levar, né? Você já está fazendo isso muito bem, mas é importante também levar para mais pessoas. Então, a página do Lespa, do Lespo, TV Viçosa, vai esse conteúdo para a Rede Minas, vai passar para muitas pessoas, e a gente quer impactar cada vez mais pessoas com esse conteúdo, entendeu? Então, a última pergunta para a gente finalizar, imaginando que alguma mulher esteja passando por alguma situação dessa, de um relacionamento tóxico, o que você pode falar para essa pessoa em relação, né, divórcio muito complicado? O que você poderia falar para tranquilizar? Qual a alternativa que você pode falar para essas pessoas? A primeira coisa é não se anular. A mulher, às vezes, ela se anula tanto que ela costuma achar que ela é um lixo, que ela foi uma péssima esposa, que ela tem que viver a vida inteira com um marido péssimo. E não é assim. Quando você se liberta de um relacionamento tóxico, você vê o que é viver, né? E não necessariamente você tem que encontrar um novo relacionamento para suprir a falta, nada disso não. Quando você começa a se amar, nada mais importa. Então, se vocês, mulheres que, né, estão vendo esse conteúdo aqui hoje, eu quero dizer que vocês precisam procurar ajuda. É muito importante uma ajuda de um psicólogo, né? Ir até um advogado da confiança para conversar e se resguardar, até mesmo antes de pedir a separação, porque depois que a separação vem, dá muito problema, né? Diversos problemas. Então, não se anulem, vão viver, porque tem muita coisa boa para viver aí. E aí eu costumo dizer, e aí para não perder o meu humorzinho no final, não é difícil largar um relacionamento tóxico. Difícil é você tomar um remédio controlado e não ter receita para renovar para comprar. É isso aí que é difícil. Aí, tá? bacana. É isso que é Muito difícil. bom. Fechou com Show, chave de ouro. bacana Né? demais. Valeu, cara. Obrigado, Carol. Valeu demais, gente. Muito obrigada. Valeu, galera. Até a próxima aí do nosso Lespo. Um grande abraço para vocês e muito obrigado. Sigam as nossas redes sociais, né? TikTok. E tem no YouTube. Siga a TV Viçosa também, que é a nossa parceira aqui. Tamo junto, gente. Valeu. Valeu demais. Lespo. Até a próxima.